Muito boa noite, senhoras e senhores. Mais uma live com uma grande amiga e grande palhaça. Mais aprendizado no dia de hoje. Hoje nós contaremos com a presença de Silvia Leblon. Vou chamá-la aqui para conversa. Deixa eu encontrar ela aqui. Achei. Rufem os tambores. Está sem som, Silvia. Ver. Olá, Silvia Leblon. Boa noite. Consegue me ouvir, Silvia? Sim, Me sim, ouve? sim. Ai, que bom! Boa noite, Deixa Silvia. eu ver Tudo essa bem? luz aqui. Deixa eu ver essa luz aqui melhor. Tá assim? Tá bom assim? Tá ótimo. Vocês estão me vendo? Eu Tá tô me vendo vendo? bem. Tá me vendo também? Tô vendo você otimamente bem. Muito bem. Então, como de praxe, eu vou fazer uma apresentação e a gente começa a prosear, tá bom? Tá bom, querido. Muito bem. Então, hoje à noite, essa noite, a gente conta com a presença deliciosa da Silvia Leblon. A Silvia Leblon, ela é atriz, palhaça, já atua em televisão, teatro, cinema, desde a década de 70. Em 1980 e 90, realizou um treinamento de teatro, de ator, de atriz, né, junto ao Luiz Otávio Burnier e o Carlos Simeone, lá do Lume Teatro de Campinas. Desde 1995, dedica-se ao estudo do palhaço e à sua linguagem. Nesse campo da palhaçaria, entre outros mestres, destacam-se Felipe Guglielmo e Morrison. Seu espetáculo Espirulina, em Espatódia, foi dirigido por Ricardo Pussetti e contemplado com o prêmio Funarte de Teatro Miriam Muniz. A Silvia também é formadora de palhaços e palhaças no seu workshop Corpo, Estado e Criação no Jogo do Palhaço, que já foi ministrado em várias regiões do Brasil e na Europa, quer dizer, viajadíssima. Então, boa noite, Silvia. Muito obrigado por atender esse nosso pedido. Imagina, é uma honra e uma delícia, um prazer, uma alegria me encontrar com você. A gente já teve encontros ótimos, né? É Um deles verdade. lá em Braga, que foi lindo, inesquecível. Foi inesquecível aquele lugar, aquele momento, aquele lugar lindo. Muito Foi de uma bom. generosidade tua tão grande, né? Você estava em que cidade mesmo, Silvia? Eu estava em Vila do Conde, eu estava indo vários lugares, né? Mas naquele momento eu estava em Vila do Conde, que era perto ali de Braga, né? Que legal. Relativamente perto. Eu soube que vocês estavam lá. Eu fui me apresentar no Chapitô, que me chamaram. Foi em Chapitão, 17, sim. né? Foi em 17. Chapitô para a mostra de palhaços lá do Chapitô. A, a Tereza Ricou me convidou e eu fui me apresentar. E aí eu fui também para outros lugares e eu acabei indo lá para a Vila do Conde, que o Pedro Correia, eu dirigi, ajudei, dei uma assessoria para o Pedro Correia lá, também que tem um festival lindo em Vila do Conde. E eu fiquei sabendo, foi uma menina lá do meu clown, lá me Sim, assistir no Chapitô, quem foi. É a Renata. Ela acabou de entrar. A Renata foi te ver lá. E aí ela Ela foi te falou, ver. ai, o Marcelo está aí, porque ele está estudando lá, tá fazendo doutorado. Aí eu falei, ai, mas então eu quero ir lá ver vocês, né? Aí foi uma delícia, né? Foi uma Foi mesmo. A delícia. gente conversou bastante, passeamos, né? Foi um Foi uma encontro muito bonito. delícia Foi aquele muito gostoso. lugar onde vocês que era baratíssimo, um lugar lindo, e que É, tinha uma parte baratíssima da Cúria, né? é uma pensão, né? É verdade, né? Deliciosa, e foi um passeio delicioso, não foi nada de generosidade, foi uma, uma alegria, foi um passeio, uma coisa deliciosa. Ainda mais Que bom, encontrar que bom. vocês, tá? Foi uma delícia. É verdade, sempre é bom. E que vontade da gente se encontrar pessoalmente logo, né? A gente tem que ter resignação aí nesse momento, mas ter a esperança que logo possamos estar juntos novamente. Muito carinho, assim, né? Eu fiz os workshops lá em Maringá, né? É verdade. Depois nos encontramos, vocês vieram em peso assistir o Palhaço Sem Censura. Eu acho que a gente tem uma irmandade, né? É O, verdade. o Burnier fala isso no livro que ele escreveu, né?
arte do ator, ele fala que o clown ele tem uma irmandade. A gente tem uma certa irmandade, a gente sabe de alguma coisa, tem alguma coisa em comum. E alguns mais ainda, né? E eu acho que eu tenho isso com vocês, assim, já faz um tempo que a gente tem essa ligação, assim, afetiva, né? Que é uma sustentação, né? Porque é o alimento da vida, né? É o afeto, eu acho isso. O alimento da vida é o afeto. Sem dúvida. Lembra que também, uma vez você nos recebeu, acho que foi meu grupo quase todo, fomos ao teu espaço e a gente assistiu um jogo juntos. Um jogo, ainda bem que o Brasil ganhou, foi um jogo de vitória do Brasil. Lembra disso? Numa padaria. A gente foi na padaria assistir. Nossa. Toda a tropa. Gente, muitas histórias, né? É uma amizade. Que bom, que bom. Eu queria saber de ti, tem um monte de gente chegando aí, as pessoas falando oi. Eu queria saber de ti, assim, a gente já conversou sobre isso, né? Mas a gente fala aqui publicamente e as pessoas também querem saber. Como que você começou com essa história de palhaço? Da onde surgiu essa ideia? Porque você já era atriz, já fazia televisão, fazia cinema. Para que se meter a fazer palhaço? Então, essa coisa de aperfeiçoamento, né? Eu acho que depois eu tive as 4 filhas, né? E eu nunca trabalhei o quanto eu gostaria, por causa dessa coisa da maternidade, que para mim foi muito forte, né? Eu ter tido essas 4 filhas foi porque eu quis, né? Era muito forte para mim essa coisa, e talvez porque minha mãe morreu quando eu nasci, né? Então eu tinha essa coisa com a maternidade, talvez de experimentar aquilo, né? E aí, então, eu ficava bissexta, né? Eu era bissexta. Eu trabalhava e eu cuidava da criança. E eu tive espaçada essas crianças. Entendi. Assim, a primeira, a segunda, 5 anos depois a terceira, 3 anos depois mais 5 anos. Foram espaçadas, assim. Por quê? Porque eu tinha, depois eu voltava ativa, aí depois eu tinha outra, eu voltava ativa, porque eu não aguentava não voltar, né? Até que com a 4ª eu dei um tempo, porque era muito difícil alguém para cuidar de 4 crianças, né? Eu dei esse tempo e aí eu comecei a fazer workshops para me manter em forma. Entende? Já que eu não podia trabalhar, né? Eu comecei a para me manter em forma, e isso me atualizou, porque me levou aí eu fiz com a Beth Coelho, eu fiz com gente muito boa, assim. E aí começou a aparecer umas oportunidades de fazer alguns trabalhos, e eu acabei encontrando o Lume numa dessas oportunidades. A gente estava fazendo uma ópera popular lá no Sesc, e tinha um coro que estava montado, e o Bilim veio para São Paulo, e precisava de um coro, e a gente estava praticamente afinado, assim. Então a gente foi fazer esse coro do que o Bilim. E aí, durante a temporada do Que o Bilim, que foi a primeira peça assim, do Lume, né, que era o solo do Carlos Simeone, primeiro fiquei muito impressionada com aquilo, que parecia uma coisa meio diferente de tudo que eu tinha visto, né? Inclusive a postura deles de fazer tudo, chegar muito cedo, tinha uma coisa assim que eu falava, gente, esse negócio aqui tem alguma coisa diferente. E aí eles foram fazer o treinamento cotidiano do ator, lá na Oswald de Andrade, na oficina Oswald de Andrade. E eu falei, gente, 4 crianças trabalhando de noite, aqui não vai dar, o Simeone me inscreveu. Aí eu falei, sim, não vai dar. Ele falou, você está inscrita. Aí eu fui, né? Eu fiquei passada, porque a gente fazia aula de canto, a gente fazia aula de não sei o que lá, não sei o que lá, mas uma coisa específica para o ator. Eu fazia balé clássico, eu já tinha feito balé, o estágio, frequentava o estágio para poder manter o corpo. Eu não sei, você faz qualquer coisa, mas uma coisa específica, treinamento cotidiano do ator, para o ator, era uma coisa que eu falei, gente, isso é o máximo. Eu quero ver o que... Porque você, enquanto você está fazendo uma montagem, você, naquela época, quando eu fazia os teatros, as companhias, você tinha tudo. Você tinha a professora de voz, você tinha o preparador corporal, você tinha tudo. Quando terminava,
que você ia fazer? Você perdia tudo aquilo. E eu falava, como que eu vou me manter para o próximo trabalho? Certo? E aí veio esse treinamento cotidiano do ator, eu falei, gente, então isso aí é o que eu tenho que fazer para me manter. Se é o treinamento... Aí eu fiquei passada com a coisa, e quando terminou, o Cine me chamou e falou, Silvia, a gente considera que você entendeu o nosso trabalho, e a gente te quer. Só que eu tinha 4 crianças aqui para cuidar, e eu fiquei namorando o Lume, à distância, indo para lá em tudo quando era trabalho, tentando fazer tudo, acompanhar tudo durante 5 anos, sofrendo que eu não podia ir. Até que o Bonier morreu, foi um choque muito novo, foi papipum, assim, um choque. E aí teve o primeiro retiro de clown logo em seguida, com o Rick o Cine. Eram os Messias, né? Sim. Os Messias, essa figura, para quem não conhece, que está ouvindo aí, é uma figura que representa, assim, como o dono do circo, que a autoridade ali, e nessa relação de autoridade com os palhaços, assim é que se forma, então, o palhaço. Era um retiro que eles faziam, e eu fui fazer, porque eu estava colada no Lume. Eu queria fazer de tudo, inclusive eu comecei a dar treinamento do ator, e o Simeone vinha até São Paulo olhando o meu trabalho, dando assessoria, porque eu falei, eu posso passar isso? Eu comecei a passar. Logo em seguida do treinamento que eu fiz, eu pedi se eu podia passar, porque era uma forma de eu continuar fazendo. E o Simeone pedi autorização para ele, eles me deram assessoria, foram de uma generosidade incrível. O Cine vinha para São Paulo para olhar, ver se estava tudo bem, me orientar e tudo, e eu comecei a dar treinamento de ator. E aí, na linha do Lume, e fazendo tudo que era possível fazer com o Lume. E aí tinha o retiro do clown e fui fazer. Eu lembro que na hora que eu cheguei, o Cine me chamou e falou assim, Silvia, desculpe, eu não te avisei, mas nunca mais você vai ser a mesma. Mas agora não tem mais jeito, né? Na hora que eu cheguei, eu falei, agora não vai ter mais jeito. E eu tinha ouvido falar, quando eu fiz um trabalho com a Tisha aqui, uns anos antes, lá no espaço da Cida Almeida, lá na Fradique Coutinho, que ela tinha lá um espaço, um teatrinho que via a Tisha para dar máscara neutra, não sei o quê. Eu ouvi falar, porque as máscaras são a coisa mais... A comédia dell'arte é o mais difícil para o ator, e mais difícil do que a comédia dell'arte é o clown. Eu vi uns boatos assim. Aí eu falei, nossa, eu tenho que fazer esse negócio, eu já estou madurona, né? Eu vou fazer esse negócio aí, que para mim, eu não tinha ideia que era palhaço. Eu tinha ideia que era uma coisa tipo Chaplin, sabe? E como eu sempre fui atriz dramática, eu sempre me achei sem graça, muito sofredora, entende? Muito levando tudo muito a sério, tudo muito esforçada, entendeu? Aquela tensão, nossa, eu tinha gastrite até, de tão exigente que eu era, sabe? Nervosa, e querendo fazer de tudo, e não podendo, e querendo ser artista, tendo 4 filhas, querendo ser boa mãe, boa artista, boa tudo, sabe? Aquela coisa. Aí eu falei, eu preciso ver esse negócio aí, que eu não entendo de riso. Eu tinha dificuldade de rir, de achar graça, não valorizava muito comédia. Eu fazia, mas eu achava meio sem graça fazer, entendeu? Eu tinha feito o Santo e a Porca, eu fazia a Margaridinha. Eu achava sem graça fazer aquilo, tinha uma hora que eu dava uma risada lá, todo mundo ria, e eu achava aquilo, não entendia muito bem que graça que tinha aquilo, eu tinha que me esforçar um pouquinho, entendeu? Aí eu falei, eu acho que eu preciso desse negócio, porque é a minha grande dificuldade é entender o humor. Eu sabia que era uma coisa de humor, que tinha a ver com Chaplin, com, sei lá. Quando eu vi o que era, eu entrei lá dentro, 10 dias fechado, só fazendo isso, sem contato com a vida normal, com um monte de constrangimentos, não podia falar, tinha lei de silêncio, você não podia falar. Isso é incrível, hein? Porque a gente se afirma muito pela palavra, né? A gente, principalmente os ocidentais, a gente é muito cabeça, muito palavra, raciocínio, e aquilo de você não poder falar era uma coisa louca, entende?
E aí, quando eu vi aquele negócio, eu falei, gente, é isso que eu acho que me falta, que eu preciso. Eu cismei. Quando eu fiquei sabendo que quanto mais velho, melhor, e eu estava lá nos meus 49, acho, eu falei, bom, é para mim, né? Porque eu tô, né, daqui para frente, ser cada vez melhor, eu vou fazer esse negócio. Eu não tinha jeito. Eu fui fazer depois assessoria com o Rick, que a gente continuou fazendo com ele, não tinha graça nenhuma, ninguém ria de mim. Foi trabalho, trabalho. E é como o Burnet dizia, e eu acredito e repito para os meus alunos, para mim mesmo o tempo todo. Talento você pode jogar no lixo. Trabalho dá resultado. Então, quando dizem, ou a pessoa tem jeito, não se aprende, palhaço. Eu falo, gente, me desculpe, mas eu aprendi. Eu não sei se eu sou palhaça, as pessoas me consideram, eu agradeço, assumi como ofício, ganho minha vida hoje em dia basicamente com isso, fui para o outro lado do mundo, o palhaço me levou para o outro lado do mundo, sabe, minha vida fez assim, ó, depois que eu fiz meu solo, então, e que eu descobri que eu amava olhar o outro e trabalhar com aula, formação, quando eu considero que eu sou boa nisso, que eu falei, é isso que eu tenho que fazer, por causa do retorno das pessoas. São as pessoas que dão retorno para a gente não vive para si, né? A gente se melhora durante a vida, tomara, né, que a gente se melhore, né, com as provas da vida, mas eu acho que a gente não vive para si mesmo. A gente vive para, sei lá, para fazer alguma coisa no mundo, para fazer alguma troca. E você achar um ofício onde você se sente bem, onde aquilo te faz bem, te ensina aquilo que você acha que você precisa saber, precisa exercitar, e ainda uma coisa que faz bem para os outros, porque aí, ao retorno que eu tenho até hoje, as pessoas saem emocionadas, impactadas, é isso que eu precisava, é isso que eu quero, e não sei o quê. Falei, gente, esse negócio aí faz bem, e hoje em dia eu tenho certeza que faz bem para a saúde mental e física, sabe? Faz bem para o mundo, faz bem. Tem hora que eu olho as pessoas, porque a gente vai apurando o olhar, né, quando começa a trabalhar com o outro, e como o palhaço é a sombra, a gente tem que apurar o olhar para olhar o que está por trás daquilo que está aparente. Você tem que olhar o que a pessoa está escondendo ali. Qual é o lado que ela está escondendo, né? Ela vem muito boazinha, muito bonitinha, lá atrás tem uma bruxinha. É verdade. Vem muito machão, lá atrás tem um mongoloide que chora, entende? Vem, é tudo assim, é a sombra, né? Então você vai apurando isso, e então com o tempo eu fico olhando as pessoas assim, eu falo, gente, como era bom se todo mundo fizesse palhaçaria, gente. Ia baixar muito a bola, porque a pessoa chega com tanto ego, sabe, acha e tem uma necessidade de se afirmar, uma necessidade de mostrar capacidade, de mostrar eficiência, de mostrar que é seguro, quando está todo mundo morrendo de medo, todo mundo tem a sua insegurança, e o palhaço trabalha com a vulnerabilidade, não é com o nosso poder. E como é bom a gente poder ser frágil, que a gente é, né? Eu acho que a gente precisa mostrar a nossa fragilidade, que é linda. É onde a gente mais cativa o outro, não é no nosso poder. Com o poder a gente manda, exerce os poderes. Agora, é poder demais no mundo, sabe? Se tivesse mais humildade, sabe? Se tivesse mais consciência de si mesmo, se as pessoas se enxergassem mais como o palhaço aprende a se enxergar, com a ajuda do outro, e olha para ele e faz ele se enxergar, o mundo ia ser muito melhor. Porque eu acho que uma das piores coisas que acontece é a prepotência, sabe? É muita prepotência. Isso é que gera tudo que é ruim. Prepotência, se achar que é melhor, que merece mais, que vão pegar para mim.
sabe? Esse orgulho, essa empáfia, isso é que faz mal. Faz mal para a pessoa e faz mal para o mundo, para todo mundo. Então, eu acho que o palhaço é uma bênção, assim, sabe? É uma cura. Palhaço visto desse ponto de vista, Sem né? dúvida, é verdade. E é uma Claro que cura tem para a quem faz e para quem diversão. assiste, né? Para todo mundo que Exatamente. se envolve nesse encontro, né? Eu só queria fazer pensar aqui que o Dagoberto está aqui, ele falou assim que ele adorou essa história de quanto mais velho, melhor, ficou feliz. A Lili falou, minha amiga querida, a Lili está aqui, a Gabi Blinker também está aqui, Ai, falou um oi. A Gabi Argento está aqui, tem um monte de gente, um encontro que nós fazemos às quartas, eu estou muito feliz. é irmandade, é irmandade. É verdade, é Palhaços verdade, se abraçam, eles se amam, é verdade, é né? verdade. Eu quero fazer uma pergunta que eu faço sempre assim, porque a gente está fazendo quase que um registro desse povo que está participando conosco, para depois a gente ter uma história, né? A gente faz ali quase que um documento isso daqui, porque está ficando gravado e a gente precisa saber das pessoas que a gente ama, que está junto conosco. Eu queria saber, também você já comentou comigo, mas por que o nome Espirulina? Da onde veio esse nome dessa palhaça? Por que essa palhaça é Espirulina? Então, no retiro, eu não sabia que espirulina existia, que era uma alga que é proteica e tal. Não sabia nada disso. Mas no retiro a gente dava nome, né? Então, quando era a hora do picadeiro, né? A hora do constrangimento, a hora que te botavam na merda, porque o lugar do palhaço é na merda, né? Ele tem que aprender que ele sobrevive na merda, no fracasso, né? E o Raul disse Então, que de repente nasce uma flor da merda, né? é, Mas exatamente. precisa da merda, precisa da merda. Senão não Uma tem. das coisas, a primeira coisa que eu aprendi é engolir, meu filho. Engole, engole que você, sabe? Flop, 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 que nem dizia o Golier, né? O Felipe Golier fala assim, flop. Um flop por dia é bom pro seu clown, né? Ele fala. Olha só. Porque é aquele lugar que você não adianta você se defender, você entrega, entrega. O negócio é entregar o que está acontecendo, certo? Não adianta querer disfarçar. O ator disfarça o erro, o palhaço entrega. Ele mostra o erro. É aí que vão rir dele, né? Porque ele é o Cristo, né? Riam de mim, eu que estou aqui na merda. É o contrário do Bufão, que mostra que é outro jogo, apesar deles serem irmãozinhos, né? O Bufão mostra que a plateia é uma idiota, né? Ele mostra, olha como vocês são, engano vocês. Bom ator e tal. É um outro jogo. O palhaço é ele o idiota, né? É ele o tonto, o inocente, ingênuo. Apesar de ser velho, é ingênuo. Por isso que é ridículo, né? Um adulto Entendi. ingênuo é ridículo, né? Bom, mas o que você perguntou que eu já esqueci? Assim, por que o nome do nome Espirulina? Por que te deram esse nome, Espirulina? A hora que eles dão, aí ela pergunta, que nome que vocês davam para ela? Aí fica, todo mundo dá nome, até que você, isso aí eu gosto. E eu dei esse nome para Ana Cris lá do Lume, eu falei Espirulina para ela, mas não ficou. No final eu dei para alguém, não sei se foi para ela. No final eu dei o nome dela, que é Kifro, que eu adorei, saiu assim. Então todo mundo vinha na cabeça, eu dei para alguém lá Espirulina, mas ninguém ficou. Na hora que eu fui pro picadeiro, devolveram esse Espirulina. Aí eu falei, eu quero esse. Fico com esse. Espirulina, gostei. E ficou. Que legal, E que aí legal. mais discute. Cheguei a questionar, e o Simeone, né, que quando é Messias a vida inteira, né, o Simeone falou assim, você vai mudar o nome que o Messias deu? Aí eu falei, não. Eu comecei a achar que, pensei em ser espiralina, comecei a viajar, né? Ele falou, você vai mudar o nome? Eu falei, não vou mudar, fica, pronto. Porque é meio assim também, você pode até não gostar, porque o palhaço é assim, né? Ele se salva no fracasso e no sucesso. Quando ele agrada, ele fica feliz, né? Sim, E sim. todo mundo fica feliz com ele. Quando ele tá na merda, todo mundo ri dele. E ele se sai bem, porque é essa a função dele, fazer rir. Então ele se salva sempre.
Sempre. Se ele for sincero. Se ele for sincero. Porque esse é o segredo. E isso é que é difícil, eu acho, para o palhaço, para o adulto ser sincero. Por quê? Porque você aprendeu a não ser sincero. Assim, a criança é sincera, mas logo cedo a gente ensina ela, né? Não pode xingar, não pode... Ela não pode... E o que eu acho, hoje eu reconsidero isso até na educação, eu acho tomar muito cuidado quando você diz não pode sentir. Você pode sentir tudo, né? É feio ter raiva. Não, não é feio ter raiva. Você só não pode agir a partir da raiva. Provocar dano ao outro, né? Provocar Agora, um dano provocador no outro. Agora, a emoção é legítima. É importante que você considere que você tem emoções as mais diversas, e para o palhaço não tem preconceito. Ele pode ter ciúme, ter inveja, tem tudo, que nem a criança. Eu também quero, né? Chora, ri. E isso, o palhaço é assim, ele é sincero. E porque ele é sincero, também é engraçado, porque não é apropriado, né? Que nem o Chuchu, por exemplo. Você é solteiro? Ele fala, né? Eu sou solteiro, ele fala, eu sou solteiro. Você é feio assim mesmo? Quer dizer, a sinceridade é engraçada, porque não dá para ser. No começo, quando riam de mim, eu não entendia muito bem por que riam. Porque o jogo que eu aprendi com meus mestres, né, aqueles que me ensinaram, é que a gente não quer fazer graça. A graça acontece porque você revela a sua fragilidade, você é sincero por um outro caminho, né? E aí, quando no começo começaram a rir de mim, eu ficava meio assustada, assim, e quanto mais assustada eu ficava, porque eu não entendia por que estavam rindo, mais riam. Aí você começa a entender que aquele estado que você fica de pateta funciona. Você vai aprendendo assim, né? Ai, funciona. Quando eu tô com essa cara de que não tô entendendo nada, todo mundo tá rindo de mim. Funciona. E você vai botando Então é aí, né? no bolso do colete, né? Você vai entendendo isso e aí você começa a entender qual é esse estado, porque eu acho que é um estado de ser, entendeu? É um estado, assim. Tanto que o meu workshop eu chamo Corpo é Corpo, que é corpo em cena, e tudo é no corpo, tudo é no corpo cômico, o Rick fala, né? Como que é esse corpo cômico, né? E estado, né? É um estado, o que eu acho que nem todo palhaço tem e falta às vezes. Não basta você fazer coisa que o palhaço faz. Não importa o que ele faz. Ele pode não fazer nada. Você vai ver o clowns do Fellini, né? Os clowns do Fellini. Tem palhaço que não faz nada, fica lá assim. Não é? Então, depende. Tem palhaço que é totalmente paspalho, totalmente não faz nada. Eu não faço quase nada. Eu descobri que eu posso cantar, que cantores faz parte da tradição do palhaço no Brasil, né? Diz que a primeira pessoa que gravou disco com palhaço foi Eduardo das Neves. O Benjamin cantava, tocava violão, porque eu achava que aquele modelo europeu, eu falava, gente, eu não toco sanfona, não toco violino, o que eu faço? Eu não gosto de fazer palhaçada, eu não gosto de fazer palhaçada. Eu trabalho com o Estado e com o trabalho da Su que me trouxe o trabalho com as máscaras, né? Então eu brinco, eu não posso brincar com malabares, eu não sou circense. Eu já estou velha, meu pescoço não aguenta ficar treinando malabares. Minha coluna não aguenta mais. Não posso fazer cambalhota, que nem o Ledes ensina. Não é mais esse tipo de coisa que eu possa fazer. Eu já estava velha, já cansada, quando eu comecei a fazer. Falei, não é pelo caminho circense. O que eu vou fazer, gente? Aí deu certo com a Su, né? Esse trabalho com a Su é incrível, o trabalho do coração, que ela chama, que é ligado à tradição xamânica dos índios norte-americanos, não é ligado à tradição europeia, circense. E me deu uma coisa incrível, assim, que foi a se brincar com as máscaras, com os estados de ser.
E aí explodiu, assim, eu acho, o meu trabalho dentro da palhaça, assim. Eu comecei a entender me dei super bem com essa linha de trabalho, assim, e aí a Espírito explodiu. As pessoas amavam, choram e riem. É Né? As verdade. pessoas choram, emocionam. Eu também comecei a entender que é possível, né? Por quê? Porque quando você tem uma emoção de ver alguma coisa, né? Pode não ser engraçado, pode não ser triste, mas a emoção te faz chorar. Então começou a acontecer isso, assim, as pessoas, tinha gente que chegava no meu camarim assim, soluçando, falando coisas para mim, aí eu comecei a assumir que aquilo que eu estava fazendo, que eu aprendi, certo? Quando eu faço a lição de casa, tudo direitinho como me ensinaram, funciona. Olha, Então tem regra, é conhecimento, sabe? Quando você conhece, eu acho que tem palhaços intuitivos que são ótimos, maravilhosos, que a gente morre de rir tudo, mas você conhecer profundamente o que acontece para funcionar, por que que aquele palhaço é tão bom, por que que ele te pega, por que que você acredita nele? Se você conhece as regras do jogo, se você conhece a essência da coisa, sabe? Aí você pode trabalhar com mais consciência, entendeu? Eu acho. Do que você fazer só intuitivamente. Agora, você pode, aquilo te satisfaz? Você chegou a esse ponto, te satisfaz aquilo? Está feliz com aquilo? Uai, vai ser feliz, né? Eu não sou de ficar julgando assim, sabe? Ah, não pode, isso é muito feio, esse palhaço aí é muito ruim. Uai, problema, o mundo não é dos melhores, eu acho. Uma coisa que a palhaçaria me ensinou. O mundo não é dos melhores, o mundo é de todos. que legal. Pensa bem, olha o que a natureza nos mostra. A natureza chove em cima de todo mundo, que nem, né, fala lá no Evangelho, na Bíblia, que chove sobre justos e injustos. Sabe? Todo mundo tem direito de viver e ser feliz do jeito que é. Gordo, magro, feio, bonito, mais ou menos, com alguns defeitos. Quem não tem defeito? Tem muitos tipos de defeito. Né? Tem os defeitos morais, tem os defeitos de caráter, tem os defeitos físicos. Todo mundo tem. Entende? Então, esse negócio de buscar perfeição, para mim já era. Sabe? Claro, a gente busca excelência dentro daquele trabalho, mas eu acho que a gente está precisando muito dessa tolerância, da gente aceitar que eu sou assim, aceitar que o outro é assim. É um exercício que a gente precisa fazer. A gente vê aí quanto ódio, quanta intolerância, né? Uai, ele acha isso, é diferente do que eu acho. Acho que a única coisa que não dá para tolerar é a intolerância. Perfeito, perfeito. Eu ouvi isso de um rapaz, youtuber, outro dia, achei perfeito. A única coisa que não dá para tolerar é a intolerância. Agora, a pessoa pensa diferente de mim, é direito dela, caramba. Vamos conversar, ou se não quer conversar, paciência, vai conversar com quem quer conversar com você. Que nem o público, né? Você vai trabalhar para quem não te quer? Você vai trabalhar para quem quer. E é tão bonita a diversidade dos palhaços e palhaças, né? Eu acho que você deve conhecer a André Egídio. Conheço. A gente fez workshop junto, não sei se foi de clown. Acho que Deve sim. ter sido, deve ter sido. Ela fez esse workshop, foram poucas edições, né, que o Lume fez. E ela falava uma coisa tão interessante, ela falava assim que, às vezes, um dia a gente estava olhando as árvores, ela fala, nossa, tá vendo, cada árvore tem seu jeitinho, é que nem um palhaço. Cada palhaço é um, cada árvore é uma. E a Beth Durgan falou também uma vez, olhar para o palhaço é como se estivesse olhando para o olho de um cachorro. Sabe aquele cachorro que olha e parece que não tá, que tá passando, não tá entendendo? E eu lembro que um dia ela falou, eu achei bonito aqui, porque um dia ela foi ver meu trabalho, e ela falou assim, parece que eu consigo ver direitinho a raça de cada cachorro. Dos teus palhaços, eu vejo a raça de cada um. Esse é dessa raça, esse é daquela raça, né?
Eu acho bonito isso, né? Dessa coisa essa ligação com natureza e com diversidade. Para mim, palhaço é diversidade. É. É bonito Diversidade, isso. liberdade de ser. Você só não pode se machucar e machucar o outro. O resto você pode tudo. É a coisa mais livre que existe. É liberdade, é verdade. Não achei ainda coisa tão livre que nem palhaço. A Porque você criança, pode... né? A criança, antes do poder civilizatório, começar a moldá-la, né? A criança é livre também. Mas ela não tem a consciência, né? Exato. Que a gente, como adulto, tem. Então, a Su fala, é a inocência depois da experiência. Fabuloso. A inocência depois da experiência. O Cláudio Tebas está dizendo que te ama aqui. Está falando aqui. É? Eu também te amo. Que encontro bonito, que legal esse pessoal todo aqui. Mas a inocência após a experiência. Fala algumas palavras sobre isso, explica pra gente, isso é fascinante. A gente já viveu, palhaço não é criança, criança já é, né? Você não precisa fazer curso de palhaço com criança, você tem que observar ela. Mas a gente não é criança. Esse palhaço infantiloide é sem graça, não convence, certo? Todo mundo sabe que tem um adulto ali atrás. Palhaço tem que ser verdadeiro, né? Ele é um adulto, e um adulto já perdeu, já sofreu, já sabe o que é dor, já disse adeus muitas vezes, certo? Já perdeu gente, sabe o que é morte, o que é doença, o que é sofrimento, né? Você quase me matou naquele exercício aqui, lembra, em Maringá? Que foi lindo, que a gente fez a despedida e depois veio a criança. Aquilo é maravilhoso. O exercício é da Su Morrison. Eu aprendi quase com a morri de chorar, lembra? Porque ela faz o adeus e em seguida a volta à infância. A brincar é volta à infância. Em seguida, para mostrar o quê? Que é possível você sobrepor sentimentos. Então você pode ser muito triste, você pode carregar uma dor muito grande e você pode ficar alegre. Mesmo assim. E você pode estar muito alegre e, de repente, ficar muito triste, porque você ficou sabendo que alguém morreu, que alguém ficou doente, que o mundo está uma merda, que estão morrendo 1000 pessoas por dia em São Paulo, sei lá, entendeu? Então, a gente pode sobrepor sentimentos. Ao mesmo tempo, você pode ter camadas de sentimento e acessar essas camadas. Uma hora você lembra, como a criança, eu estava vendo meu netinho, eu tenho um netinho de 2 anos. Gente, é perfeito. Eu olho para ele e falo, gente, é lição, vou olhar. Porque ele faz assim, ele ri, depois ele fica bravo. Imediatamente. Aí ele... entende? É um monte de coisas, um monte de máscaras. Uma em seguida da outra, instantâneas. Não tem preparação, não é Stanislavski. O jogo do palhaço é diferente do ator. Ah, você é bom ator? O palhaço ajuda você a ser bom ator? Nossa, o palhaço ajuda tudo, certo? Agora, você aproveita o seu ator no palhaço? Aproveita tudo que você tem. Você vai com tudo no palhaço, certo? Com tudo que você tem. Agora, o jogo é outro. Exato. O jogo é outro, porque claro que você pode botar o palhaço por trás do personagem. Isso é uma outra coisa que eu andei fazendo lá no Perch, por exemplo, que você viu. É verdade. Eu vi a espirulina ali. De vez em quando a espirulina aparecia. Por quê? Porque o Rick me pediu, eu quero a espirulina para fazer a protagonista a narradora. Ele já tinha me pedido, eu quero a espirulina para fazer a chefa das musas do Sonho de Ícaro. A Eliane Café foi ver o Espatódia, falou, eu quero a espirulina para fazer a Mariadina do Narradores de Javé. Então, isso é uma coisa que a gente pode fazer, a gente pode ir com o palhaço por trás do personagem, certo? Agora, quando você vai com o palhaço, o jogo do palhaço é diferente do ator, porque o palhaço, para mim, eu aprendi, não é personagem. Porque personagem tem vontade, contra-vontade, ele serve a uma dramaturgia muito definida, que tem uma trajetória,
que ele vai percorrer aquele personagem. Então você tem que estar a serviço daquele personagem, certo? Agora, o palhaço não, o palhaço é uma coisa que você que manda. Você que sabe como que é o seu palhaço, entende? Você que vai chegando na lógica, inclusive, dele, que eu acho que é a coisa também mais que vai vender depois de você montar a sua figura, de você entender um estado, de você entender o que ele pode fazer, de você começar a fazer uma cena, experimentar uma gag, sei lá o quê. Você vai entendendo a lógica dele, como ele responde as coisas. Isso a gente aprende improvisando, né? Que ele não vai responder como você, com toda a sua sabedoria, e inteligência e capacidade de ser humano, com seu ego, seu superego, seu id, sei lá o quê, entendeu? Responde. Como eu estou falando aqui, tendo consciência, não, agora eu estou falando demais, eu preciso deixar o Marcelo me perguntar. Não, é a tua vez. Estou falando, o adulto tem tudo isso, né? Que é um observador que vai permanecer no seu jogo o tempo todo. Só que nessa entrega aqui, que é uma coisa meio esquizofrênica, né? Que a gente se entrega aqui e observa lá, né? O que está fazendo. Não vai machucar ninguém, não vai se machucar, essa coisa básica, né? Mas é isso, ele tem um jogo diferente, que é a partir da sua própria lógica, né? Como ele responde às situações, né? À provocação, ao fracasso, ao erro. Como ele o que ele faz quando erra, né? Que é outra coisa que a Su fala, né? Ele mora entre o raio e o trovão, entre o pânico e as possibilidades. Ela diz que o palhaço mora entre qualquer lugar que possa existir, qualquer lugar que você possa entrar. Aquele é um momento precioso, né? Você faz uma coisa, você faz, e de repente, e agora? Esse lugar é precioso para o palhaço. É o lugar do pânico. Ele não sabe direito, né? Não sabe se está acertando, se está errando, se estão gostando, se não estão gostando. Essa hora do que, ai, e agora, ai, e agora? Esse lugar é perfeito. E é isso que a gente vai aprendendo a identificar e ficar ali, estudar esse lugar. Se permitir ficar nesse lugar, que não é confortável, mas que você, quando se descobre que você pode ficar ali, né, é uma maravilha. Porque a gente está sempre desafio, né? A gente está sempre querendo fugir das situações que, de alguma forma, nos pressionam na vida, né? Está sempre querendo responder rápido. E o palhaço não, ele fica ali, ele engole aquela situação. Ele fica, né? Fica lá, entendeu? E esse lugar é maravilhoso, gente. É muito bom, é também um lugar que se pode ficar, sabe? Que é possível, que não tem julgamento, que não tem passado, que não tem futuro, que é aqui agora, absolutamente aqui agora. Talvez por isso que dê tanto prazer, né? Porque é quase uma meditação, né? Quando você entra no palhaço, você esquece dos problemas da vida. Só tem os problemas que estão acontecendo ali. Mas os da vida você esquece, né? É muito interessante te ouvir falar, porque muitos aspectos que eu fui pesquisando na minha tese, você está falando todos aí, né? Que é o lugar do prazer, da liberdade, do aqui e agora, é um devir, né? De você estar ali, o estado de jogo, isso todos são características, né? Eu já falei com você uma vez, e você já me deu uma contribuição, mas eu queria que se você pudesse falar um pouquinho agora, que a gente está tentando fazer uma obra, um livro, com alguns conceitos, alguns verbetes sobre palhaçaria e tal. E eu estou pedindo colaboração de todos os palhaços e palhaças que vêm aqui. Que verbete que vocês acham que não pode faltar? Então, na opinião da Silvia Leblon, um verbete, é difícil selecionar um, né? Mas, olha, esse não pode faltar nesse livro que vai dar alguns toques, ou vai servir de fonte, uma das fontes, né? Porque, qual seria o verbete que você escolhe? Indispensável para a formação de um bom palhaço, ou uma boa palhaça? Eu estou acompanhando, né? Eu fiquei pensando, qual que eu vou falar?
Aí eu pensei num e já me esqueci qual era. Olha, que Mas bom, fala agora, outro, então. agora me ocorreu outro. Impulso. Impulso. Que legal. Lindo. Agir no impulso. Ter Tá. coragem. Primeiro me ocorreu falar coragem. Coragem de se lançar, coragem de fazer aquilo que tem vontade e ver o que acontece, entendeu? Ir pelo impulso, não pela... Pera um pouquinho. Olha, fecha a porta aí. Ou não, ou fala baixo. Olha lá. Tinha que ter um anjo passando aí. É isso o palhaço. Não fecha por causa da internet. Tem que falar baixo. Que gostoso. Muito bem, é isso aí. Mas eu acho que é isso, a gente aprender a ir pelo impulso, não ficar pensando muito, não pensa muito, faz, vê o que acontece. Aí que você Gosto viu, disso. ai, e agora, né? Fiz isso que não devia ter feito, entendeu? Mas fiz, e agora? Né? Ir pelo impulso, trabalhar um pouco o impulso, que é uma coisa que a gente vai largando, né? A gente, como adulto, a gente tem que pensar para falar, pensar para agir. Você fala, pensa antes de fazer alguma coisa, né? A mãe da gente fala isso, né? Pensa. E o palhaço tem que desaprender, né? É verdade. Ele tem que Eu já dizia o desaprender. poeta. Já dizia o poeta, o Chico Buarque, né? Haja duas vezes antes de pensar, né? Aquela canção do Chico Buarque. Tem que fazer, Então, a né? gente tem que se permitir brincar como criança, porque todo palhaço brinca. Isso é lei. Se Lei, você adorei. for qualquer palhaço de qualquer linha, você fala, ele está brincando. Ele está brincando, e uma brincadeira onde ele dá toda a alma dele, que nem criança. Ele adora aquela brincadeira. Ele quer fazer aquilo. Entende? Aquela bagunça lá que ele quer fazer. Ele quer cantar, apesar de ele não saber. Ele quer tocar, apesar de ele não saber. Entende? Ele Verdade, quer é fazer, verdade. ele quer, né? Então ele é um brincante. Eu acho que ele é um brincante. Ele brinca, todo palhaço brinca, né? E tem essa alegria de brincar, esse prazer, mesmo que seja uma coisa assim, né? Porque eu vou falar, porque a pessoa acha que é só alegria, palhaço. Não é só alegria, é tudo, todos os sentimentos. Você vê a Andréia Maceira, né? O Ezinho, que tem aquela cara triste, assim, aquela sobrancelha para cima, assim, né? Você tem mil faces, você não é daquele jeito. Eu não acredito, palhaço, que é assim. Ele é tudo e nada. Ele pode ser tudo e nada. Ele é nada e é tudo, sabe? Com verdade sempre, né? É livre, é livre. Ah, eu usei a vida inteira eu usei esse chapéuzinho, hoje eu quero mudar. Muda. Entendeu? Não tem esse negócio de ficar preso a nada. É livre. Como uma criança feliz, é livre. Naquele lugar, é um lugar de trabalho. Claro que você não vai ser palhaço na vida com 40, 50 anos, muito menos com 70, que nem eu. Entende? A gente não pode ser palhaço na vida, não dá. É um arquétipo. Você entra e sai desse jogo. Você entra e sai, porque louco é que fica na loucura. Artista entra e sai. Exatamente, exatamente. É louco. Uma das cartas de fusão com o palhaço é o louco do tarô, né? Estava até dando um texto, que é aquele que ele vai com medo mesmo, né? Ele vai com medo mesmo. Estava vendo o arquétipo do louco na carta do tarô, ele está olhando para frente com uma venda na beira de um precipício. Essa é a carta, né? Ele tem um tigre mordendo a perna dele. Mas ele vai. Quanto a gente não tem para aprender, né? Para a nossa vida. Talvez a gente não vai ser palhaço 24 horas, mas a sensibilidade que o palhaço nos empresta, a perspectiva de vida que ele nos dá, é de muita sabedoria, né? Ah, muda o olhar. Muda o olhar, né? Você olhar as coisas com mais leveza, né?
Você Sim. para de levar tão a sério, né? Não precisa se levar tão a sério. É isso que é a função do palhaço social e na tribo, por exemplo. Na tribo, né, existe sempre a figura do palhaço existe, acho que em todas as culturas, sempre existiu. É um arquétipo que sempre aparece na sociedade, em qualquer cultura. Porque precisa disso, você precisa rir de si mesmo, da sua própria desgraça. Senão você morre de angústia, morre de sofrer. Você não precisa sofrer tanto. A gente sofre muito por bobagem, à toa. É verdade. Acontece um negócio errado, pronto, você já está estressado, sofrendo, feito um louco. A gente é ridiculamente sofredor. Se a gente pensar bem, né, É verdade. a gente sofre bobagem, muita coisa que se resolve com paciência, porque não tem jeito mesmo, porque é essa merda mesmo, porque é assim mesmo, entendeu? Não tem jeito. Né? E a gente fica louco, fica nervoso, fica estressado, se mata, assim, tem infarte. Depressão. À toa, né? Sabe? Por quê? Porque você não leva com leveza. Quando você decide, você aprende isso. Sabe? Antigamente, como eu sou filha da ditadura, tudo, né? Eu era muito revolucionária, assim. Eu aprendia, cresci lutando contra a ditadura, né? Então não pode ser alienada, né? Você tem que estar dentro do contexto e lutando. Guerreira, né? Eu comecei a perceber que me faz muito mal, porque eu fico muito exaltada, com muita raiva. Fico muita raiva. Quando eu vejo essas barbaridades, né, esse desgoverno, essa barbaridade, eu falo, me dá uma raiva, uma raiva. Aí eu comecei a falar, sabe de uma coisa? Eu não quero saber disso. Eu vou fazer meu trabalho. Entendeu? Eu vou fazer muito meu trabalho. Muito. Que é o oposto disso aí. É isso aí. E plantar minhas sementinhas, meu. Porque se você fica só se angustiando, só se revoltando, só se... O que adianta? Não adianta nada, a gente morre. Vale a pena a gente morrer por isso? A gente não está aqui para morrer, a gente está aqui para viver. Uma hora a gente morre. Mas enquanto a gente está vivo, vamos viver a vida. Vamos pular, vamos dançar, vamos cantar, vamos viver, vamos olhar, vamos fazer o que a gente pode fazer, vamos nos mexer, vamos nos amar, vamos nos abraçar quando possível, vamos pôr máscara, vamos fazer o que tiver que fazer. Entende? Tem uma tirinha do Snoopy. Tá o Snoopy e o Charlie Brown. O Charlie Brown fala pro Snoopy assim, Snoopy, um dia nós vamos morrer, né? Aí o Snoopy fala para ele, mas todos os outros não. Então vamos ficar com os outros dias que não vamos morrer, né? Eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer um convite, Silvia. Eu já fiz esse convite para Cida Almeida, a Beth Dorgan, o Cláudio Tebas, que está aí. Para quem mais que eu fiz? Eu fiz para mais algum palhaço. Para Gabi Winter, e quero fazer para você. Quando acabar tudo isso, eu queria que nós nos reuníssemos para celebrar. Eu conversei com o Raul Barreto. O Raul Barreto, ele disse que ele vai organizar para acertar lá o espaço dos Palapatões e a gente fazer uma grande festa, cada um mostra uma cena que tem e a gente celebra com um público. Você aceita o convite, Silvia? Acho que não dá para não aceitar, né? Que maravilha. Que bom. Aí nós vamos conversar e vamos acertar para fazer uma noite com todos os palhaços e palhaças. O que você falou? Aí a gente vai fazer uma celebração com os palhaços e as palhaças que a gente ama, a gente faz ali uma festa grande lá no Teatro dos Palapatões. Beleza. Vamos nessa? Vamos. Ótimo. Vai ser daqui quanto tempo? E o Dagoberto está convidado agora. O Dagoberto está aqui. Por que ele me convidou? Tá convidado, Dagoberto. Eu vou ligar para você para a gente acertar os detalhes. Dagoberto. E agora eu tenho que fazer, Silvia, a última pergunta, que você já sabe qual que é, que o Dagoberto ele entra aqui e ele fica esperando até o final para a última pergunta. E eu queria fazer essa última pergunta aqui para você. Se a Espirulina, livre como ela é, encontrasse com o presidente, o que ela faria, o que ela diria?
Eu acho que ela não diria nada, ela ia gritar, gritar, gritar. De pavor, do quê? De tudo, de pavor. Que é a vontade que eu mais tenho. De horror. Gritar de horror. Sabe que você viu o rosto? De tudo, de tudo, de tudo. Porque a vontade que eu mais tinha, eu queria que existisse um dia do grito. O dia do grito. Gritar, 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 gritar. Porque tem hora que dá vontade de sair gritando. Muito bem. Muito bem. Eu acho que ela saiu gritando. Primeiro ela gritava bastante na cara dele, depois ela... Mas para ele assustar, entendeu? Ai, que delícia. Isso que eu ia fazer. Muito bem, muito bem. Como eu queria pegar todos esses palhaços e palhaças que falou conosco e colocar para cada um fazer o seu. Imagina a Mafalda com a tesoura dela. Ia ser muito bom, ia ser muito bom. E lá na frente do palácio lá. Já pensou? Uma caravana? Uma caravana. Olha, mas... o Dagoberto adorou, o Dagoberto disse que vai, hein? Ele gostou. Então, ele gosta da coisa errada. Silvia, olha, eu não tenho palavras para agradecer. Você ter se predisposto a conversar aqui conosco e tornar essa nossa noite mais sofisticada, mais brilhante. Muito obrigado, muito ensinamento. Dá vontade de conversar o tempo todo aqui. O Dagoberto falou assim, bora para Brasília, vamos para Brasília. Todos os palhaços vão em Brasília. É uma palhaceira. Ia ser muito bom. Gritando e fazendo... Foi um prazer imenso. Viu, querido? Sempre encontrar com você. Seja online, seja pessoalmente, seja do jeito que for. Eu tenho muito carinho, viu? Dá um abraço aí, todos os meninos aí, tudo do meu clown. E essa palhaçada toda, esses palhaço tudo aí, queridos. Muito obrigada por tudo. Muito obrigado. Valeu. Um beijo grande, Silvia. A gente vai se falando. A gente não se perde, não. Tá bom. Tchau, tá? querido. Tchau, tchau. Até. Acho que eu vou apertar aqui, ó. Eu vou apertar aqui. Muito bem, muito bem. E essa Silvia Leblon, querida, maravilhosa. Quem ficou até agora, eu só quero dizer, siga a gente nas redes sociais, se inscreve no canal do meu clown, todas as lives estão gravadas lá. Dagoberto Feliz, Beth Dorgan, Lili Curso, estão todos lá. A gente tem também, de domingo, a gente tem o meu clown nacional, Cláudio Tebas está lá também. Meu clown nacional não, nós temos Marcelo Benedito, vem brincar conosco, traz criança para brincar com a gente. O Marton também está lá, a live dele. Tá? Segue a gente e semana que vem nós temos a Lili Castro, do livro sobre palhaçaria, um livro maravilhoso. Voltem com a gente, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.